Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam bem-vindos à palestra que assistiremos intitulada Políticas de Educação Profissional e Tecnológica, papel do Pronatec, com o excelentíssimo senhor Marco Antônio de Oliveira, secretário de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação. Convidamos então o nosso palestrante para dirigir-se à mesa dos trabalhos. Marco Antônio de Oliveira é doutor em Ciência Econômica pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, e graduado em Ciências Políticas e Sociais pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. É também pesquisador licenciado do Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho da Unicamp. Ocupou o cargo de secretário para a Inclusão Social do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Exerceu a presidência do Instituto Nacional de Seguro Social e, no Ministério do Trabalho e Emprego, os cargos de secretário executivo e de chefe de gabinete do ministro. Entre 1989 e 1994, atuou como coordenador-geral do Departamento de Estudos Socioeconômicos e Políticos da CUT, Central Única dos Trabalhadores. Atualmente é titular da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação. Ao final, serão respondidas até 5 indagações, as quais deverão ser efetuadas por escrito, por gentileza. Nós temos recepcionistas nas salas, tanto nesta quanto na outra, e elas trarão para o nosso mediador, o qual também convidamos para juntar-se ao nosso palestrante, o senhor Flávio Augusto Pena Soares, coordenador do Pronatec do IFSC. Solicitamos que aquelas pessoas que fizerem as indagações constem o nome e o endereço de e-mail, pois as que não forem respondidas neste ambiente serão respondidas após pelo nosso palestrante. Com a palavra, então, o senhor Marco Antônio de Oliveira. Boa tarde a todos e a todas. Eu queria, em primeiro lugar, saudar aos organizadores do 2º Fórum Mundial de Educação Profissional e Tecnológica, especialmente ao comitê organizador, a professora Maria Clara, que é a nossa anfitriã e que no curso do último ano se empenhou imensamente na realização desse evento. Quero também aqui reconhecer de público e parabenizar o trabalho do professor Eliezer Pacheco, que me antecedeu à frente da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica e que é um dos grandes responsáveis pelo sucesso desse evento, e dizer que, para nós, é uma satisfação poder participar dessa palestra, desta conversa com vocês. Eu creio que esse evento reúne, se não toda, mas boa parte da comunidade brasileira e muitos convidados internacionais que atuam na área de educação profissional e tecnológica. Estão aqui professores, pesquisadores, estudantes, servidores públicos, gestores públicos, militantes da causa da educação, e eu, portanto, me sinto em casa. Alguém falou aqui da minha trajetória no governo federal, mas eu creio que o mais importante na minha trajetória é o fato de ser, como vocês, um trabalhador da educação. Eu vim de uma universidade pública e é para lá que eu devo retornar quando quando terminada a minha missão de governo. Então, eu me sinto, portanto, lisonjeado com essa possibilidade e tenho a tarefa aqui de tratar do Pronatec. Como vocês sabem, eu vou, inclusive, pedir licença aqui a muitos dos presentes que já conhecem, talvez, o programa com mais detalhes, porque eu creio que nós temos um público bastante diverso, e falar para esse público de modo geral.
como muitos sabem, o Pronatec foi lançado em outubro do ano passado. Trata-se, na verdade, de um programa do governo federal que tem o propósito de ampliar as oportunidades de acesso à educação profissional no país. O ministro ontem enunciou algumas questões relativas ao programa e eu pretendo aqui expor de maneira um pouco mais detida cada uma das estratégias deste programa, bem como dos problemas e desafios que ele encerra atualmente. Vou pedir licença para falar de pé, porque eu acho que vai ficar mais fácil a apresentação. Em primeiro lugar, por favor, a apresentação. Em primeiro lugar, está começando pelo fim. Então, em primeiro lugar, é importante frisar que um dos méritos que eu julgo importantes no Pronatec é o fato de que o Pronatec encerra diferentes iniciativas. Atualmente, o Pronatec tem sido muito confundido com uma de suas modalidades, que é o Bolsa Formação. Mas, na verdade, o Pronatec encerra um conjunto de iniciativas que foram, de alguma forma, muito rapidamente apresentadas pelo ministro ontem. São, na verdade, ao todo, 6 iniciativas: o Bolsa Formação, o FIES Técnico em Empresa, a expansão da própria rede federal, a Rede ETEC Brasil, o Brasil Profissionalizado e o acordo de continuidade, a continuidade do acordo com o Sistema S, com vistas à gratuidade. É importante ter claro que muitas dessas iniciativas são iniciativas que precederam ao programa propriamente dito. Elas são anteriores ao programa, como é o caso do próprio Plano de Expansão da Rede Federal, da Rede ETEC, que até recentemente era um programa de outra secretaria e que tornou-se uma ação da CETEC, o Brasil Profissionalizado, também um programa voltado para a ampliação, reforma e equipagem das escolas técnicas estaduais, e, por fim, o acordo de gratuidade com o Sistema S. As duas grandes novidades nessa estratégia de abordagem da questão profissional no Brasil ficam por conta, em primeiro lugar, do Bolsa Formação, do qual eu falarei mais adiante, e do FIES Técnico em Empresa, que se trata de uma nova modalidade de crédito estudantil, a exemplo do que já é concedido na forma do FIES voltado ao ensino superior. O que há de novo, no entanto, é justamente o fato de se articular um conjunto de estratégias voltadas para dar conta de diferentes dimensões da educação profissional no país. Nós não estamos falando apenas em aumentar a oferta de vagas, nós estamos falando em dotar a rede pública de novas unidades, de novos campos, estamos falando em expansão da rede, estamos falando em expansão da rede estadual de ensino, estamos falando em ampliação da oferta de vagas gratuitas no Sistema S, que, apesar de ser uma instituição de natureza privada, é financiada em larga medida com recursos públicos, e estamos falando da conjugação da atividade de educação profissional presencial com a possibilidade da educação à distância. Enfim, o que se fez nesse esforço de implantação do Pronatec foi uma tentativa que está apenas no início de articulação de diferentes instrumentos, de integração de políticas novas e de políticas pretéritas, com o objetivo de tratar um universo que é bastante diverso. Então, nós estamos falando de uma oferta de vagas na educação profissional para diferentes públicos: formação inicial e continuada, ensino técnico integrado, mas ensino técnico também em regime de concomitância. Estamos falando em educação presencial,
mas também em educação à distância. Então, basicamente, essa é a dimensão que o Pronatec encerra. Nós não podemos limitar o olhar para o programa apenas da perspectiva daquilo que é uma das suas iniciativas, que é o Bolsa Formação. Mas começando pelo Bolsa Formação. O Bolsa Formação, para quem não conhece, encerra duas modalidades. O Bolsa Formação Estudante, que se destina basicamente ao aluno regularmente matriculado no ensino médio público propedêutico, para cursos de formação profissional técnica de nível médio, na modalidade de concomitância. E o Bolsa Formação Trabalhador, que se destina a trabalhadores beneficiários de programas de transferência de renda ou a outros públicos trabalhadores para cursos de formação inicial e continuada com uma carga horária mínima de 160 horas. O orçamento previsto para essa iniciativa ao longo de 2012 é da ordem de 1,25 bilhão, e é importante frisar que não só há a previsão, tanto num caso como no outro, de uma carga horária mínima, no caso do ensino técnico, de nível médio, um mínimo de 800 horas, no caso do curso FIC, um mínimo de 160 horas, mas também que, tanto no caso como no outro, os cursos que são ofertados são cursos que estão sujeitos ao Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, num caso, e no outro, ao catálogo, ao chamado Guia Pronatec de Cursos FIC, que nós queremos, em breve, transformar num Catálogo Nacional de Cursos FIC. Bom, atualmente, nós temos, antes de falar, eu queria voltar lá nas metas, antes de falar dos demandantes, para se ter uma ideia das metas, tá? Nós temos aqui dimensionada quais são as metas do Pronatec nas suas diferentes modalidades. Então, nós estimamos para 2012 uma meta de 1,6 milhão, sendo cerca de 500 mil, um pouco menos, de vagas nos cursos técnicos e 1,1 milhão em cursos FIC. É importante ter claro que a oferta de vagas, como eu disse, não se limita ao Bolsa Formação. Ela envolve a oferta de vagas através do Brasil Profissionalizado e que está associado ao investimento que o governo federal vem fazendo na expansão da rede, a educação à distância, ao acordo de gratuidade com o Sistema S e a própria oferta de cursos regulares pela rede federal. Isso, então, perfaz essa meta de 1,6 milhão para 2012. Nós realizamos, em 2011, num cenário completamente adverso, uma vez que o programa foi lançado em outubro, cerca de 893 mil matrículas, e a meta total até 2014 é prover a oferta de quase 8 milhões de vagas nessas diferentes modalidades. Portanto, trata-se de um esforço de grande envergadura, um esforço que envolve a rede federal, mas não somente a rede federal. Deve mobilizar também o Sistema S, as escolas técnicas estaduais e outros atores. Em relação à execução de 2011, nós temos a seguinte situação. Nós tínhamos uma previsão de vagas da ordem de 245 mil vagas previstas em curso técnico, superamos essa meta em cerca de quase 50 mil vagas. Tá? O mesmo não ocorreu, portanto, no entanto, em relação aos cursos FIC, que, como eu disse, foram lançados fora de um período letivo regular. Tá? Mesmo assim, o volume de matrículas realizadas foi bastante expressivo quando comparado ao total de vagas previstas, que era da ordem de pouco menos de 650 mil, e nós fizemos algo mais do que 520 mil, oferecemos, matriculamos, pouco mais de 520 mil pessoas, tá, nos cursos de formação inicial e continuada. Em relação ainda ao Bolsa Formação, pode avançar, nós precisamos entender um pouco a dinâmica como esses cursos estão sendo oferecidos. De um lado, nós temos uma rede ofertante, e eu tenho dito que um dos grandes avanços do Pronatec foi justamente estruturar a oferta de curso
por redes que têm uma larga tradição, uma experiência na oferta de formação profissional no país. É o caso da Rede Federal, que vem passando por um processo de expansão. É o caso do Sistema S, com as suas instituições de ensino e aprendizagem, que integram o Sistema Nacional de Aprendizagem. É o caso também das escolas técnicas estaduais, que deverão ser incorporadas à rede ofertante de curso. Mas, por outro lado, nós temos os chamados parceiros demandantes. Esses parceiros demandantes são, nesse momento, o MDS, o Ministério do Desenvolvimento Social, responsável por uma grande demanda de cursos voltados para a área de inclusão produtiva e que se destinam, na sua maioria, a pessoas oriundas do Bolsa Família ou inscritas no Cadastro Único, no CAD Único. Nós temos demandas específicas do Ministério do Turismo voltadas para a qualificação na área de hospitalidade e lazer, com vistas à realização da Copa do Mundo em 2014, e uma série de outras demandas, entre as quais eu destaco aqui a do Ministério do Trabalho e Emprego, que se volta especificamente para os segurados, para os beneficiários do seguro-desemprego, especialmente aqueles que no curso dos últimos 10 anos reincidiram na solicitação do benefício por até 3 vezes. Enfim, trata-se de uma demanda oriunda de diversos parceiros, e que é atendida através dessa rede que eu mencionei. Aqui nós podemos ver a meta correspondente a cada demandante, ou seja, há uma meta que foi pactuada e que, no caso do Bolsa Formação, perfaz algo próximo a 700 mil vagas de cursos FIC em 2012. Nós temos hoje, diante dessa meta, já pactuado com os parceiros ofertantes, pouco mais de 650 mil vagas, cerca de 304 mil matrículas realizadas, e cerca de 145 mil matrículas já efetivadas. Enfim, o programa está sendo implementado, ainda um ritmo aquém, talvez, do que nós necessitamos, mas temos avançado rapidamente nos últimos meses, tanto na oferta de curso, quanto na efetivação de matrículas. Aqui nós temos uma ideia do que representa o Bolsa Formação da perspectiva dos ofertantes. Ou seja, nós estamos, nesse momento, contando com, basicamente, 2 parceiros. O Sistema S, através do Senai, Senac, Senar, e a Rede Federal. Ao todo, nós temos pactuadas mais de 900 mil vagas, portanto, a pactuação hoje é superior em número à meta geral de bolsas de cursos FIC. Nós temos um total de vagas ofertadas, que eu já mencionei, que é semelhante àquele quadro anterior. Isso aqui é só uma distribuição por parceiros ofertantes, para que se tenha uma ideia, no caso dos cursos FIC, do peso de cada um desses ofertantes na oferta de curso. Avançando. Outras ações importantes com relação à implantação do programa. Nós, como eu disse, estamos ainda no início da implantação do programa, mas temos pela frente alguns desafios. O primeiro deles é a própria implantação do Conselho Deliberativo do Pronatec, que está em fase de definição, e nós deveremos criar nos estados os fóruns permanentes estaduais do Pronatec, que terão o papel de aliar, de equacionar a relação entre demanda e oferta no plano local, mobilizando os secretários de Estado envolvidos com a temática da educação profissional, os diferentes parceiros ofertantes, a Rede Federal, as escolas técnicas estaduais, o Sistema S, bem como os atores sociais interessados na agenda da educação profissional. Nós deveremos colocar em funcionamento esses fóruns o mais rápido possível. Nós estamos, nesse momento, ultimando um decreto presidencial que deverá pautar, definir as bases da implantação deste fórum. É importante que se diga que esse decreto vem sendo construído em consonância e em consulta
com o CONSED, com o FONSET, com o CONIF, com o CONDETUF, que são os fóruns que reúnem os principais atores que atuam nessa área. Outra iniciativa importante, da qual eu falarei mais detidamente depois, é a criação de um cadastro para inscrição online. A ampliação de oferta de vagas por meio da própria rede federal. Hoje pela manhã e hoje, no início da tarde, nós realizamos aqui mesmo uma reunião com os institutos federais, com os campos dos institutos federais, com o propósito de viabilizar a oferta de vagas, obviamente sempre levando em conta as condições de operação dos campos, a realidade de cada localidade e a capacidade desses campos de fazer frente à demanda por qualificação. Da mesma forma, nós estamos buscando a ampliação da oferta de vagas por meio do Sistema S, além do Senar, que deverá ofertar vagas para o meio rural, para o campo, especialmente para o Pronacampo. Nós também temos a previsão do ingresso do Senat como parceiro ofertante. Portanto, a expectativa nossa é que todos os S se integrem a esse esforço na oferta de cursos na modalidade Bolsa Formação. Da mesma forma, nós pretendemos contar com a participação das redes estaduais, especialmente das escolas técnicas estaduais. Já há, da parte de alguns estados, cerca de 12 estados já manifestaram um interesse em integrar a rede ofertante. Portanto, a nossa expectativa é que esse processo de integração se inicie já a partir do segundo semestre, com pelo menos 6 estados ofertando cursos na modalidade Bolsa Formação, também nas redes estaduais. E, por fim, nós pretendemos realizar o que eu estou chamando de o mapa da educação profissional do país. Nós, hoje, conseguimos, através do Pronatec, dar um passo importante na educação profissional no país, ao estruturar a oferta por meio de 3 grandes redes: a rede federal, o Sistema S e, no futuro breve, as redes estaduais. Mas isso nos permite gerir a oferta. Mas a verdade é que o país não conta ainda com um diagnóstico claro de qual é o tamanho da demanda que ele possui. Portanto, nós temos que realizar, podemos realizar, um estudo para identificar essa demanda. Basicamente, o que nós pretendemos fazer é olhar para as cadeias produtivas e os arranjos produtivos locais que estão concentrando os investimentos públicos privados, a perspectiva de expansão do emprego e da ocupação nesses segmentos no curso dos próximos 10 anos, espacializar essa informação, cruzar essa informação com os dados da rede ofertante para avaliar em que medida a nossa oferta é de fato adequada à demanda potencial, em que medida nós precisamos repensar a nossa grade de oferta de curso, em que medida nós devemos, ou em que direção nós devemos expandir esta oferta. Eu creio que esse estudo é da maior importância e para ele serão mobilizados o IPEA, o IBGE, o BNDES, o Brasil Maior deverá ancorar essa iniciativa para a indústria e estamos buscando outras parcerias com outros atores para a realidade do campo, especialmente a Embrapa, tem uma contribuição muito importante a dar nesse sentido. Em relação ao cadastro, abre lá, por favor. Em relação ao cadastro, avança, por favor. Aí, em relação, dá um clique lá para mim no cadastro. Em relação ao cadastro, nós implantamos o chamado cadastro reserva recentemente. Tem havido, na implementação do programa, muitas vezes um descompasso entre demanda e oferta, o que tem representado uma alta taxa de ociosidade da oferta de vagas e, ao mesmo tempo, a demanda reprimida não tem tido a vazão que se desejaria. Portanto, nós implantamos já o cadastro reserva, que possibilita hoje a rede federal, ao Sistema S, fazer uma espécie de banco de reserva para preencher aquela vaga de curso quando essa vaga não é preenchida pelo próprio parceiro demandante. Mas nós queremos ampliar essa ideia através da criação de um sistema de cadastro online. Nós vamos criar um hot site, um portal do MEC,
que vai possibilitar a todo jovem, a todo trabalhador interessado se informar a respeito dos programas, informar os seus dados pessoais. A partir dos seus dados pessoais e da sua localização no país, ele terá a oferta de cursos disponíveis, poderá fazer opção entre 2 ou 3 cursos e, a partir daí, nós poderemos ter uma ideia maior do tamanho da demanda que nós temos a atender e das possibilidades de mobilizar esses interessados para os cursos que serão ofertados. Então, com isso, a gente pretende não só ter um retrato melhor da demanda, mas também criar melhores condições de funcionamento, de operacionalização do programa. Em relação ao FIES técnico e FIES empresa, como eu disse na minha fala inicial, trata-se de uma nova modalidade do FIES, é um fundo agora de financiamento estudantil que se estende para o ensino de cursos FIC e técnico de nível médio. Basicamente, haverá 2 modalidades, o estudante ou técnico se